Olá, pessoal! Hoje nós falaremos sobre vetores tangente, normal e binormal a uma certa curva em um ponto específico dela, certo? Aqui nessa imagem nós temos uma curva, certo? No R3, que é essa que está em azul, e já sabemos que a derivada dessa função no ponto, quando ela existe, representa o vetor tangente à curva nesse ponto, né? Que eu representei aqui como vetor t, de vetor tangente à curva nesse ponto. E aí a gente vai definir mais dois vetores que são ortogonais a esse vetor tangente. O vetor normal, que geralmente ele indica a direção em que a curva está virando, e o vetor binormal, que é o produto vetorial entre t, que é o vetor tangente, e o vetor normal, certo? E aí, pela regrinha da mão direita, né, você sabe que quando você faz o vetorial de t com n, você consegue saber a direção do vetor binormal, que seria o produto vetorial dos dois, certo? Então, vamos lá. Vamos considerar C uma curva regular, dada por F em R3 e P um ponto nessa curva, que a gente está representando como F de T0, tá? Então, já sabemos que o vetor tangente unitário à curva nesse ponto é representado pelo vetor tangente, né? Como é no ponto T0, então T de T0 é F' de T0 sobre a norma de F' de T0, né? A gente divide pela norma justamente para esse vetor ele ser unitário. O vetor normal unitário à curva C em P vai ser representado como a derivada do vetor tangente no ponto dado sobre a sua norma, justamente para também ser um vetor unitário, eu dividi pela norma da derivada de T, tá? No ponto dado. Eu deixei como exercício para vocês provar aqui, se vocês têm uma curva suave que tem norma constante, então a curva e a sua derivada são ortogonais. Então, justamente, como o t é um vetor unitário, ele tem norma constante, e n, que é a derivada desse vetor unitário, a gente já sabe que, por consequência desse exercício, esse vetor normal, de fato, é ortogonal ao vetor tangente, certo? E, por fim, como eu falei, a gente define o vetor binormal da curva, C no ponto P, como sendo o produto vetorial do vetor tangente pelo vetor normal unitário. Observe que no vetor binormal eu não defini ele sobre a norma dele para que ele seja unitário, porque ele já é unitário. Porque, veja, quem seria a norma do vetor binormal? Por definição, seria a norma do vetor tangente no ponto, vezes a norma do vetor normal, né, no ponto, vezes o seno do ângulo formado pelos dois vetores, tangente e normal, só que eles são ortogonais, então o ângulo entre eles é π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1. A norma do vetor tangente, que é unitário, é 1. A norma do vetor normal, que também é unitário, é 1. Por esse motivo, a norma do vetor binormal também é 1. Então, todos esses três vetores são unitários. Aí agora a gente vai definir alguns nomes, né, para os planos formados por dois desses vetores que a gente acabou de definir, né? Então, vamos prestar bastante atenção para lembrar qual a nomenclatura para cada um desses planos. Então, aqui eu tracei o vetor tangente sobre o eixo x, o vetor normal sobre o eixo y e o vetor binormal sobre o eixo z. Então, o plano formado pelos vetores normal e binormal é chamado de plano normal, que é esse plano em amarelo, certo? Então, o plano determinado pelos vetores normal e binormal é chamado de plano normal. Já o plano determinado pelos vetores tangente e normal, que é esse aqui em cinza, é chamado de plano osculador. E o plano determinado pelos vetores tangente e binormal, que é esse rosinha aqui, é chamado de plano retificante, tá? Bom, agora a gente vai ver um exemplo onde a gente vai estar trabalhando, né, essas definições que a gente acabou de ver como consequência determinar equações daqueles planos que a gente viu. Normal, retificante, osculador, a essa curva, né, que como vocês estão vendo aqui é a equação vetorial da hélice, nesse ponto aqui, menos 3, 0 π, tá? Lembrando que eu dou o ponto na curva, né, uma tripla,
E através desse ponto e comparando com a equação vetorial, eu consigo descobrir qual é o valor do parâmetro. Então, obviamente, vocês veem aqui que o valor de t é π. Observe que seno de π a gente sabe que é zero, né? Então, a segunda coordenada é zero. Cosseno de π é menos 1 vezes 3, menos 3. Tá? Então, o parâmetro é t igual a π. Então, a primeira questão é justamente a gente determinar o vetor tangente unitário a essa hélice no ponto dado, tá? Então, para determinar o vetor tangente unitário, a gente vai precisar derivar a função f e dividir pela norma da derivada dela, tá? Como vai aplicar no ponto dado, então tem que aplicar em t igual a π. Pronto, então quem seria a derivada dessa função? Deriva as suas funções coordenadas, né? Derivada de 3 cosseno t é 3 vezes menos seno t, que é menos 3 seno t. Derivada de 3 seno t, 3 cosseno t. E derivada de t é 1, certo? Então, quem seria a norma dessa derivada? Raiz da primeira função coordenada ao quadrado, que é menos 3 seno t, mais segunda função coordenada ao quadrado, que é 3 cosseno t, mais a terceira função coordenada ao quadrado, que é 1. Então, quanto é que dá essa soma dentro da raiz? 9 seno ao quadrado, mais 9 cosseno ao quadrado, mais 1. Quando você coloca 9 em evidência, fica 9 multiplicando seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado de t. Pela relação fundamental, essa soma vale 1. Então, eu tenho 9 mais 1, 10. Então, o resultado da norma de f' de t é raiz de 10. Com isso, eu quero saber quem é o vetor tangente unitário a hélice no ponto dado. Então, eu quero saber quem é t de π. A gente sabe que t de t seria f' de t sobre a norma de f' de t, né? Mas como eu já quero aplicar nesse ponto, t igual a π, então já posso calcular diretamente. Então, quem é t de π? F' de π sobre a norma de f' de π. Para saber quem vai ser f' de π, você pega f' de t e troca t por π, certo? Observe que a norma de f' de t é constante, então sempre ela vai ser igual a raiz de 10. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai encontrar f' de π e dividir todas as funções coordenadas por raiz de 10. Só que veja, seno de π é zero, então vai ficar 0 sobre raiz de 10, que é 0. Cosseno de π é menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3, sobre raiz de 10, segunda função coordenada. E a última função coordenada é 1 sobre raiz de 10. Então, o vetor tangente unitário à curva nesse ponto é essa tripla aqui. 0, menos 3 sobre raiz de 10 e 1 sobre raiz de 10. Agora, a gente vai querer calcular o vetor normal unitário a hélice no mesmo ponto, certo? Então, o que é que eu preciso? Preciso saber quem é o vetor tangente, né, quem é t de t, para, a partir disso, derivar ele e saber quem é a norma dele. E aí, com isso, eu consigo achar o vetor normal a hélice. Então, vamos lá. Quem é t de t? Já disse que é f' de t sobre a norma de f' de t, né? A norma de f' de t era raiz de 10 e o vetor f' de t é menos 3 seno t, 3 cosseno t e 1. Então, eu dividi todo mundo pela norma, que é raiz de 10. Tá? Então, quem é t' de t? Derive cada função coordenada dessa. Então, derivada de constante vezes função, preserva a constante e deriva a função. Derivada do seno é cosseno, né? Então, menos 3 raiz de 10 cosseno t na primeira função coordenada. Na segunda, a derivada do cosseno é menos seno. Então, a derivada de tudo isso é menos 3 raiz de 10 seno t. E a derivada de constante é 0. Então, encontramos o vetor t' de t. Quem é a norma desse vetor? Raiz da primeira função coordenada ao quadrado, mais segunda função coordenada ao quadrado, mais terceira função coordenada ao quadrado. Quanto dá isso? Ó, quadrado de menos 3 sobre raiz de 10 dá 9 sobre 10. 9 sobre 10 cosseno ao quadrado de t, mais 9 sobre 10 seno ao quadrado de t. Pela relação fundamental, o que é que sobra aqui? Raiz de 9 sobre 10. Raiz de 9 é 3, raiz de 10 é o próprio raiz de 10, né? Então, a norma de t' de t é 3 sobre raiz de 10. Então, quem é o vetor normal unitário a hélice no ponto dado? Vai ser n de π. Mas quem é n de π? T' de π sobre a norma de t' de π, né? Quando você substitui aqui em t' de t, t por π, você vai ficar cosseno de π é menos 1, né? Então, na primeira coordenada fica 3 sobre raiz de 10. Na segunda coordenada, seno de π é 0, então vai ficar 0. E na terceira já é 0. Só que você vai dividir todo mundo pela norma
de telinha de π. Só que telinha de π é 3 sobre raiz de 10. Então, por isso, você dividiu todo mundo aqui por 3 sobre raiz de 10. Ou seja, você vai derivar, você vai dividir cada função coordenada de telinha de π por 3 sobre raiz de 10. Em outras palavras, você obtém o vetor 1, 0, 0, certo? Então, esse é o vetor normal unitário a hélice no ponto dado. Então, agora eu quero o quê? Calcular o vetor binormal a hélice no mesmo ponto. Então, eu vou fazer o quê? O vetorial do vetor tangente unitário a hélice em π e do vetor normal unitário a hélice em π. Já coloquei aqui quais foram os valores que a gente encontrou, né, para cada um dos vetores. E agora é só fazer o vetorial. Lembrando que o vetorial desses dois vetores é o determinante da matriz de ordem 3 por 3, onde a primeira linha são os vetores de JK, que é os vetores da base canônica do R3. Segunda linha são os vetores de T de π. E a terceira linha são os vetores de N de π. Quando a gente calcula esse determinante, observe que quem é que multiplica aqui o vetor i? Vai multiplicar 0 menos 0. Então, para a primeira coordenada, né, que seria quem está multiplicando o vetor i, eu tenho 0. Para a segunda coordenada, que é j, né? Então, quem multiplica o vetor j vai ser 1 sobre raiz de 10 menos 0. Então, 1 sobre raiz de 10. Então, a segunda função coordenada do vetor binormal é 1 sobre raiz de 10. Quem multiplica o vetor k? Quem multiplica o vetor k é 0. Menos por menos 3 raiz de 10 fica mais, né? Então, 3 sobre raiz de 10. Então, esse é o vetor binormal a hélice no ponto dado. 0, 1 sobre raiz de 10 e 3 sobre raiz de 10. Ok? Então, a gente já calculou todos os vetores que a gente queria. Tangente, normal e binormal a hélice no ponto dado, que corresponde ao parâmetro t igual a π. Usando isso, agora a gente já pode determinar os planos normal a hélice nesse ponto, o plano retificante a hélice nesse ponto e o plano oscilador. Vamos fazer isso. Então, primeiro a gente vai encontrar a equação do plano normal a hélice no ponto P, certo? Então, vamos lá. Só lembrando, né, que a gente acabou de ver, né, a definição do plano normal, né, rapidamente, só para relembrar. Deixa eu colocar aqui um esqueminha para a gente lembrar que é desenhar o vetor tangente, normal e binormal. E lembrando que o plano normal é determinado pelos vetores binormal e normal. Então, esse aqui é o plano normal, certo? Então, eu quero determinar a equação desse plano. Então, veja, para determinar a equação desse plano, né, esse ponto aqui de encontro dos vetores tangente, normal e binormal, vou chamar de ponto P. Então, para isso, eu preciso fazer o quê? Pegar um vetor aqui nesse plano, então, vou considerar aqui o vetor PQ, onde Q vai ser um ponto genérico nesse plano normal, coordenada x, y, z. E aí, eu preciso de um vetor ortogonal a esse vetor dado no plano normal. Só que eu já sei que o vetor tangente é normal, tanto a P como a N. Ou tanto ao vetor binormal quanto ao vetor normal. Ou seja, então, ele é normal ao plano normal, certo? Então, o que é que eu faço? Se ele é normal ao vetor PQ, então, eu sei que o produto interno do vetor tangente pelo vetor PQ tem que ser 0. E com isso, eu vou conseguir descobrir a equação desse plano normal, certo? Então, vamos lá. Bom, o vetor PQ, né? É só você fazer Q menos P. Então, é o vetor de coordenada x. Aqui tem um errinho de digitação, né? Porque seria Q menos P, né? Se o ponto P tem a primeira coordenada como sendo menos 3, então ficaria x mais 3, né? Porque é x menos menos 3. Então, x mais 3, né? Na primeira coordenada, y menos 0 na segunda, que é y, z menos π na terceira, que é z menos π, certo? E aqui é o vetor tangente de coordenada 0 menos 3 sobre raiz de 10, 1 sobre raiz de 10, e esse produto interno tem que ser 0 porque eles são ortogonais, certo? Então, quem seria a equação desse plano normal a hélice? Só fazer esse produto interno igual a 0, né? Então, fica x mais 3 vezes 0, 0. Y vezes menos 3 sobre raiz de 10, menos 3 raiz de 10 vezes y, sobre raiz de 10 vezes y, e mais z menos π vezes 1 sobre raiz de 10, que equivale ao quê? A 1 sobre raiz de 10 vezes z,
menos 1 sobre raiz de 10 vezes π, que é menos π sobre raiz de 10. Então, com isso, eu obtenho a equação do plano normal, que é essa equação. Se você quiser escrever mais bonitinha essa equação, você pode. Se você quiser, você pode multiplicar aqui todo mundo por raiz de 10, ambos os lados da equação. E aí, você teria uma equação mais simples, como sendo menos 3y mais e menos π igual a zero. Então, fiquem à vontade para trabalhar, se quiserem desenvolver mais essa equação, né? Mas contanto que chegue numa equação do plano normal, já é suficiente. Então, eu poderia parar aqui antes ou após a multiplicação por essa constante raiz de 10, certo? Então, o processo é semelhante para os próximos itens, né? Onde eu vou querer as equações do plano retificante e oscilador, certo? Vamos lá. Então, do mesmo jeito, né? Agora eu quero a equação do plano retificante da hélice em P. Então, lembrando quem é o plano retificante, né? Então, a gente sempre faz esse esqueminha para lembrar. Então, vetor tangente, normal e binormal. Lembrando que o plano retificante, ele é o plano que é determinado pelos vetores tangente e binormal, certo? Então, eu já sei que para obter uma equação desse plano, aqui é o vetor, aqui é o ponto P, vou traçar aqui um vetor PQ, do mesmo jeito que a gente fez na equação no item anterior, um ponto genérico no plano retificante. Então, eu sei que dado qualquer vetor ortogonal a esse vetor do plano retificante, eu consigo determinar a equação desse plano. Então, quem é normal a esse plano aqui retificante? É o vetor normal. Então, eu sei que o produto interno do vetor PQ pelo vetor normal vai dar zero, certo? Então, vamos às contas. Então, mais uma vez, né? Aqui tem o erro de digitação, né? Vetor PQ é Q menos P, então x mais 3, y menos 0, z menos π. Então, o produto interno dele pelo vetor normal, que é o vetor 1, 0, 0, tem que dar zero, certo? Então, fazendo as contas, o que é que a gente fica aqui? Fica com x mais 3 vezes 1, então x mais 3, mais y vezes 0, mais e menos π vezes 0 igual a zero. Então, só sobra a equação x mais 3 igual a zero. Então, essa é a equação do plano retificante da hélice no ponto P, que se refere ao parâmetro t igual a π, certo? Por fim, eu quero a equação do plano oscilador da hélice nesse ponto, certo? E aqui também tem um errinho, né? O ponto P é o ponto menos 3, 0 e π, tá até aqui embaixo na solução correto, certo? Pronto, então eu faço do mesmo jeito. Quero saber quem é esse plano oscilador. Então, eu vou traçar aqui os vetores tangente, normal, binormal, aqui o ponto comum entre os três vetores, que é partindo do ponto P. E aí, eu sei que o plano oscilador ele é determinado pelos vetores tangente e normal. Então, esse é o plano oscilador, certo? Então, do mesmo jeito, para determinar uma equação desse plano oscilador, eu traço aqui um vetor PQ, certo? No plano oscilador, onde Q é um ponto genérico, x, y, z, certo? Nesse plano aqui, oscilador. E eu sei que um vetor normal, esse plano é o vetor binormal. Então, o produto interno do binormal pelo vetor PQ, que está no plano oscilador, tem que ser zero. Então, vamos lá. Bom, o vetor PQ a gente já sabe que é x mais 3, y, z menos π, né? Que é Q menos P. E o vetor binormal é esse vetor aqui, 0, 1 sobre raiz de 10, 3 sobre raiz de 10. Então, esse produto interno tem que dar 0. Pronto, vamos lá. Então, vamos fazer o cálculo do interno. Então, x mais 3 vezes 0, 0. Y vezes 1 sobre raiz de 10. Então, dá 1 sobre raiz de 10 vezes y. Aqui tem outro. Ah, tá certo. 1 sobre raiz de 10 vezes y. E z menos π vezes 3 sobre raiz de 10. O z apareceu aqui embaixo, né? Aqui tá errado. Então, aqui tem outro errinho de digitação. Z em cima. Então, ficaria 3 sobre raiz de 10 vezes z, certo? Menos 3 sobre raiz de 10 vezes π. Então, essa é a equação do plano oscilador da hélice no ponto dado, certo? Quiser ajeitar, multiplique todo mundo por raiz de 10, você obteria a equação mais simples, como sendo y mais 3. Meu 3 parece um z, né? Então, y mais 3z menos 3π igual a zero. Então, essa seria a equação do plano oscilador da hélice no ponto
P. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula.